agora a gente traz uma boa notícia para Passo Fundo. Foi autorizada a revitalização do prédio histórico que abriga o Museu Histórico Regional e o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. A construção foi inaugurada em 1911. Tombado pelo poder público em 1990, o espaço também faz parte do patrimônio histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul. A revitalização vai ser feita com recursos da prefeitura. Como as pesquisas na área da educação influenciam nas políticas educacionais e qual a importância desses estudos para o PF e para a comunidade da região? Estes assuntos foram debatidos ontem à noite aqui na UPF TV, no programa Estúdio 4, apresentado pela jornalista Zulmara Colucci. Se você perdeu essa discussão, olha, tem outras 2 oportunidades para assistir. Hoje, às 8 da noite e também na sexta, às 11 da noite. Confira um trecho. Eu acredito assim que ter um programa estrito sensu na instituição, em educação, se constitui o grande diferencial que hoje a UPF tem com relação a outras instituições. Inclusive é um dispositivo legal que para que uma universidade mantenha sua condição de universidade e não se torne apenas uma instituição de ensino superior, ela precisa ter na composição de seus cursos no mínimo 2 doutorados. Hoje nós temos todo esse acesso muito facilitado pelo fato de termos aqui na Universidade de Passo Fundo. Isso facilita para o professor, por quê? Porque ele precisa necessariamente trabalhar, precisa se manter enquanto cidadão, e ele tem acesso a esses programas que ele não precisa frequentar necessariamente ele estando matriculado ou fazendo um mestrado ou doutorado. Ele pode fazer disciplinas como aluno especial, que vai preparando a sua entrada posterior e ao mesmo tempo ele vai entrando em contato com as pesquisas já desenvolvidas, o que pode contribuir para repensar a escola, repensar os problemas, levar esses problemas para a escola e da forma inversa também. Como que essas políticas de formação elas são concebidas? Porque algumas delas nós podemos identificar através dos nossos estudos, elas estão mais inseridas dentro de um contexto afetivo e mercadológico do que de um próprio contexto teórico, científico que possa possibilitar uma qualificação profissional e desenvolver um suporte, né, para o aperfeiçoamento da prática docente. E depois de muitos dias de chuva e tempo encoberto, o sol apareceu nesta quarta-feira. Veja a previsão se o tempo permanece seco nos próximos dias. A previsão do tempo para a quinta-feira é de céu encoberto com chuva fraca. A mínima será de 9 graus e a máxima de 15. Na sexta-feira, o tempo continua encoberto e a chuva aumenta. Pancadas durante todo o dia com trovoadas. A mínima será de 13 graus e a máxima de 17. A deficiência física, visual e intelectual não é barreira para praticar um esporte. Pois é, e se você conhece alguém com alguma deficiência e que gosta de esporte, olha só a dica que a gente tem. Estão abertas as inscrições para o Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul. Representantes de escolas e municípios de todas as regiões do estado podem se inscrever por este site fundergs.rs.gov.br. O campeonato acontece entre os dias 28 e 29 de agosto e vai ser aqui na UPF, em Passo Fundo. Um espaço que oferece uma mãozinha para os professores. A gente está falando da Sala Futura, aqui de Passo Fundo, que oferece recursos para os professores trabalharem em sala de aula a consciência e a preservação do meio ambiente. As atividades são voltadas para as escolas e também para instituições parceiras. Esta é a Sala Verde. O conceito aqui é meio ambiente. Tudo é pensado no reaproveitamento de materiais. As cadeiras são feitas de garrafa PET e acomodam até 25 pessoas. Nas paredes tem pallets de madeira que são usados como prateleiras e murais. As sacolas são biodegradáveis e as maletas feitas com material reciclado.
O local é a primeira sala futura do sul do Brasil e também a primeira do país com o conceito arquitetônico de meio ambiente. Então, essa sala tem que inspirar as pessoas que entram aqui, mostrando de uma forma prática, dentro da sua proposta de adequação realmente da sala, reutilizando, aproveitando o material que normalmente seria lixo ou um resíduo realmente aproveitado. Aqui acontecem oficinas, encontros e atividades para as escolas interessadas em instituições parceiras. Até o final deste ano, 2 ações estão sendo realizadas. É o Cine Sala e o Circuito Tela Verde. Essas ações, elas refletem e resolvem trabalhar a divulgação dos materiais, dos conteúdos audiovisuais do Canal Futura e também do Circuito Tela Verde. O foco das atividades realizadas é o meio ambiente, além da sustentabilidade, cidadania e juventude, mas outros temas são abordados também. Nós também pautamos a questão da democracia, da desigualdade ou igualdade de gênero. Enfim, a Cor da Cultura é uma maleta que chegou para a gente, que a gente aborda nessa maleta a questão da cultura afro-brasileira. A escola pode acessar as informações que nós temos aqui, não só através dos vídeos, do material, das maletas, fazer esse debate não só aqui com os alunos, mas inclusive levar este material para a sala de aula, realizar formação e capacitação de professores. A Sala Futura é uma parceria entre o Canal Futura, o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas e a Agenda 21. A ideia é essa, trabalhar um conceito muito mais amplo de educação, de uma educação sustentável, de educação ambiental, mas da corresponsabilidade que nós temos em cuidar e preservar e nos desenvolvermos de forma harmônica. E olha, qualquer pessoa da comunidade pode visitar a Sala Futura. O endereço é Avenida Brasil, número 758, nos fundos do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Pela parte da manhã, o atendimento é de terça a quinta. E à tarde, quem prefere ir à tarde, é de segunda a quinta-feira. Outras informações pelo 3601 1150. Cerca de 700 mil toneladas de PET são produzidas por ano no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do PET. Além da grande produção, essas embalagens podem levar até 750 anos para se decompor. Por isso é preciso pensar cada vez mais em alternativas de reaproveitamento de materiais. E a gente mostra agora a iniciativa de uma artesã em Passo Fundo que reaproveita garrafas PET e retalhos de MDF. E o artesanato tem um outro diferencial. Além de reciclar, não existe peça igual. Você tem uma exclusividade. Por mais igual que tu faça, por mais repetida que tu faça as peças, elas não ficam. Elas ficam diferentes. Cada uma vai ter uma essência, cada uma vai ter um trabalho em cima. Suporte para chaves, enfeites de portas, bonecas. Dá para imaginar que isso pode virar isso? O que é lixo para alguns é fonte de renda para ela. Eu comecei fazendo artesanato porque eu fiquei desempregada e eu vi ali uma fonte de renda. Mas quando eu comecei a fazer artesanato, eu observei uma coisa, que o que tinha de material jogado na natureza. E eu ia ser mais uma, jogar mais material na natureza, digamos assim. Aí eu resolvi utilizar o material que estava disponível, tanto por custo, quanto por questão da natureza mesmo, porque eu observei que era muito mais prático eu tirar da natureza algo que estava para ser jogado fora, para ser jogado no lixo, e fazer algo bonito para ser reaproveitado, do que eu comprar um produto pronto ali, que produto pronto todo mundo tinha, né? Os materiais descartados pela população e por indústrias foram, durante 5 anos, um dos principais responsáveis pela única fonte de renda de Sandra. Hoje, ela tem uma outra forma de sustento, mas não pensa em abandonar o artesanato. Esse material
infelizmente, a sociedade consome muito. O consumismo faz com que exista muito material na rua, no lixo. Então, esse material reciclado, ele vai ser utilizado para fazer um brinquedo. E tanto a boneca quanto a garrafa são velhas, né? Já foram utilizadas essas bonecas também. Elas vão ficar desta forma. Após a gente fazer o corte da garrafa, a gente tem esse material que ele faz a frisagem na peça, DVA. Ela quente, ela molda o modelo de uma pétula, de uma folha, né? E ela vai ser intercalada na boneca. Aí depois tem todos os acabamentos, né? Você vai fazer uma pulseira, vai fazer um brinco, vai pentear o cabelo. Então vem toda uma decoração nela, uma ajeitada. Aqui embaixo ainda vai mais uma parte que ela vai ficar como essa aqui. Sandra integra a Associação Gaúcha de Artesãos e Artistas Plásticos de Passo Fundo. Ela começou a trabalhar como artesã há quase 10 anos. Em média, a produção diária é de 3 a 5 peças e os valores de venda variam de R$10 a R$55. E esses retalhos de madeira, retalhos de MDF, são colocados no lixo. Normalmente, a gente adquire direto na pessoa que vai utilizar, botar fora isso aqui. A gente já não pega na natureza, pega um pouquinho antes de chegar na natureza. Isso aqui é decopagem o nome. O máximo que você puder espalhar, porque quanto mais espalhado ficar, menos embolado vai ficar o desenho, mais bonito vai ficar o desenho. Essa peça você pode utilizar espelhos para fazer colagem toda ela. Você pode utilizar glitter, você pode utilizar o próprio pincel com um pouco de tinta, você faz um verde, faz um chão, faz alguma coisa assim nesse sentido. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Não custa lembrar que você pode rever essa edição hoje, às 7h30 e às 10h30 da noite. Passa lá no Facebook e curte a nossa página. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.